Então, esse é o treinamento de gestão de conflitos módulo 1, e este treinamento, ele é direcionado para quem já tem um ponto forte, como influência, então é um I alto, ou se você quer melhorar o seu nível de influência através da gestão de conflitos, através dos mecanismos, do entendimento desse processo do que é a gestão de conflitos. Então, ele é direcionado para quem tem como ponto fraco a falta de influência. Pode ser que você seja um D alto com I baixo, um S alto com I baixo, um C alto com I baixo também é recomendável. Então, esse módulo, ele começa com 2 perguntas, um teste, na verdade. Você gosta de conflitos? Responde aí, sim ou não. E se você tem conflitos atualmente na sua vida, né? Seja conflito na carreira, vida pessoal, trabalho, né? Relacionamento. Existem conflitos hoje que você tem que gerenciar dentro da sua vida? Então, se você é uma pessoa normal, você respondeu não para a primeira e sim para a segunda, como 95% das pessoas. Nós realmente não gostamos de conflito, mas temos conflito. Isso é extremamente paradoxal. E aí, por que isso acontece? Por que isso realmente faz parte das nossas vidas? Você já pensou sobre isso? Como é? A gente não vive em conflito o tempo todo, ou não deveria viver. Mas sob tensão, sim. Então, há momentos em que você vive sob tensão. E a tensão é um dos fatores que leva ao conflito. E a minha pergunta é justamente essa. Para que o conflito? Por que ele existe? E é por isso que você vai responder um teste agora, né? E esse teste, ele vai começar uma jornada para você entender o que é o conflito. Porque o conflito, ele tem uma característica de processo. E ele tem um momento em que você pode atuar, e a partir de um dado momento você não consegue mais agir sobre o conflito. Aí ele explode. Aí ele tem também esse ponto aí da explosão. Então, você vai responder esse teste da seguinte forma. Você vai escolher a quantidade de itens que você quiser que acha que responde àquela questão, do 1 ao 6. Só na questão 7 que você vai enumerar. Então, você vai descobrir uma ordem crescente para o que é o conflito. Então, só a questão 7 que você realmente vai enumerar de 1 ao número que você, a quantidade de etapas que você achar que deve enumerar. Você não pode pensar muito, você simplesmente lê e responde o que é, né? Vai colocando um xizinho do 1 ao 6 e no 7 você vê uma ordem crescente aí. Lê e responda e boa sorte. Seguinte, eu vou passar agora nesse módulo comentando as questões, mas você pode ir direto para o módulo seguinte que tem o comentário das respostas. Então, para você, o que é um conflito? É uma guerra? Isso diz muito sobre você, sobre o que você considera o conflito, principalmente para comparar depois com a resposta certa, né? Os autores desse teste, eles são especialistas em gestão de conflito, e aí eles colocam algumas coisas que são importantes e que eles são paralelos a conflitos. Por exemplo, uma história do ego, né? Você pode achar estranho isso como algo relacionado a conflito. Então, não coloca nada. Ou não, você acha realmente que nós entramos em conflito em função do ego. A raiva, o que é a raiva? Ela é um componente do conflito ou ela é geradora do conflito? Então, pensa nesse sentido em cada uma das respostas. E para que servem os conflitos, né? A primeira resposta aí que você vai ver da lista de itens é para nada, né? Você realmente acha que o conflito não serve para nada? Quando você entra em conflito, quais são os motivos que te levam a entrar em conflito? É só o outro? É a ignorância do outro? É a má fé do outro? É a falta de tato ou de comunicação do outro? Aqui, eu gostaria que você pensasse também sobre como você é o gerador ou controlador desse conflito. Qual é o seu posicionamento em relação ao conflito? E as causas do conflito? Aí sim você olhar para o ambiente em que você está. Então, se você pensar no seu ambiente de trabalho, ambiente doméstico, quais são as principais causas de conflito hoje na sua vida? Então, o autor ele fala de novo do ego, da falta de comunicação. Quais são os fatores mais relevantes que você considera que geram um conflito? E por que é tão difícil conter um bendito de um conflito? Né? Assim, em que
perspectiva você entende que é possível conter um conflito sem que você abra mão de algo? Pensa nisso. É possível conter um conflito com alguém inflexível, né? Como que você lida com isso no seu dia a dia? É possível lidar com isso no seu dia a dia? Esse é o ponto, né? Que nem aqui o autor fala, né? Ele evolui muito rapidamente. Depende do conflito. Às vezes o conflito ele vai num período de tensão muito grande e aí ele explode. Então, como gerenciar isso dentro das situações atuais da sua vida? E o conflito ele se parece com o que para você? Quando você está lá conflitando, quando você está lá discutindo, argumentando, com o que ele se parece? Uma doença, uma gravidez? O autor, então, lembra, ele faz um paralelo sobre o que é a estrutura de um conflito e o que ela parece para você. Então, aí escolhe quais que você acha as mais parecidas com o conflito. E para você, quais são os diferentes tipos de conflito que você encontra hoje na sua vida? É conflito de interesse? É conflito de pessoas? Conflito de egos? Quais são os principais? E o que você acha que realmente são conflitos? O conflito de pessoas, você acha que isso é uma nomenclatura válida? É isso que você pensa quando você lembra de conflito, né? Que são duas pessoas brigando ou duas partes brigando, né? Ou ainda as discussões violência verbal ou violência física? Então pensa nisso. E a questão 7, quais são as fases de um conflito? Como que você entende o começo, o meio e o fim de um conflito? Então, por onde ele começa? Ele começa pela instauração, pela explosão? Qual que é o começo? É uma boa pergunta até associada a essa questão das etapas de um conflito. Para você, quando que um conflito começa?